Hoje nós iremos falar do nosso trabalho com relação ao habeas corpus 166.373 do Paraná, que fala sobre uma decisão proferida pelo STF, que analisa a ordem cronológica das alegações finais, decidindo que os delatados da verdade, eles têm o direito de apresentarem as alegações finais ou memorais posterior após os delatores. Em regra, seria o quê? A regra é apresentar os memorais, o MP, Ministério Público, primeiramente, posterior o Ministério Público apresentando os memorandos, vem o segundo, que seria os memorais, alegações finais dos acusados, e por último, apresentar as alegações finais os delatores. Isso é previsto na nossa Constituição Federal, que são os princípios da contraditório, o ampla defesa e o princípio devido do processo legal, previstos nos artigos, no artigo 5º da Constituição, no incisos 54 e 55. E a ordem correta seria essa. Primeiro, memorandos do MP. Segundo, as alegações ou os memorandos dos delator. E o terceiro, as alegações finais dos delatados ou os corréus delatados. E os corréus delatados, eles têm o direito de falar por último, por quê? Previsto na Constituição Federal, o princípio da ampla defesa e do contraditório, quer dizer, sendo por último, eles podem se defender, eles têm o direito de se defenderem, de defender de quê? De todas as imputações que possam ser levadas à sua condenação ou uma futura sentença, englobando a possibilidade de refutar todos os depoimentos, todas as insinuações, as provas, os indícios, em geral, que possam diretamente ou indiretamente influenciar na fundamentação da futura sentença. Vale ressaltar também que o direito de defesa constitui uma pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais, que materializam uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana e o preceito fundamental do devido processo legal, que estão nos moldes estes que sempre salvaguarda os direitos do cidadão. E no caso em tela, a Procuradoria, ela opinou pela denegação da ordem. O que seria essa denegação da ordem? Eu notei, ela seria uma recusa. Eles não obedeceram à ordem, porque eles colocaram o delator primeiro, sem ter a ampla defesa, sem ter o contraditório. E aí, eles colocaram, sendo assim, o delator, ele não pode se beneficiar da delação, na verdade, premiada. Lógico que pode haver um acordo, qual que é a palavra? Redução de pena, uma cela separada, especial e tudo. Mas só por ele ter participado da delação
ele ter contribuído, né, com o processo, ele presta uma contribuição, uma persecução, na verdade, do processo penal. E sendo assim, havendo descumprimento da regra, haverá nulidade, ou nulidade absoluta, ou a nulidade relativa do processo. E o juiz, ele ordenará uma nova abertura de vistas à defesa dos corréus, né, delatados, e aí, após todo o trâmite das alegações finais, haverá uma sentença. No caso do habeas corpus 166.373, o ministro Fachin, ele votou contra o deferimento, dizendo que não diz respeito à questão entre a defesa e a acusação, que ambos seriam defesa e defesa, apenas entre defesa e defesa. Já o ministro Marcos Aurélio, ele seguiu o voto, mas, entretanto, que o delatado deve falar após o delator nos memorais, sustentando que o processo foi contaminado e deixou de dar, né, nas alegações finais, e dando o delatado, na verdade, um tratamento preferencial. E com relação ao ministro Gilmar Mendes, seria indispensável o direito do princípio, né, da ampla defesa, quer dizer, ele não concorda com os outros votos e ele falou que seria indispensável o direito do princípio da ampla defesa e do contraditório, né, no processo e do processo, devido processo legal que estão previstos lá na Constituição Federal, no artigo 5º, né, nos incisos 54 e 55. E qual que seria a conclusão do grupo? Nós entramos num acordo, uma conclusão que seria o seguinte: em se tratando de um pedido de habeas corpus, entende-se o quê? Que algum princípio constitucional faltou, ele foi violado, ou supostamente, né? E o suposto acusado, o corréu, delatado, ele violou, né, o princípio constitucional, faltou, né? E com isso os princípios ele tem um condão fundamental, ele tem um condão fundamental, né, da Constituição, e também são previstos no Código de Processo Penal, nos artigos 400 até o 403, que ressaltando para o exercício efetivo da defesa, o corréu precisa conhecer todos os contornos, né, da acusação e as provas que forem produzidas em seu desfavor. E já com relação ao juiz, o princípio da correlação, né, que os juízes estão ligados, os fatos narrados na denúncia e sendo apresentados as alegações finais, a nossa conclusão foi a seguinte: e aparecendo um fato novo, o juiz ele deveria, né, julgar aquele processo a partir dali, uma vez que não foi dado à vista, né, não deu oportunidade à defesa, o direito de conhecimento sobre todos os fatos novos, uma vez dado prazo para uma parte, ele deveria também de dar o prazo para outra, né? Como se diz na Constituição, o princípio da ampla defesa e do contraditório, que ele deveria sim de ter dado prazo para outra parte e se defender. E seria uma forma de cerceamento de defesa. Então, é isso que a gente defende.